vão convidando, né? Vocês vão chamando aí também as pessoas para poder assistir. A gente vai começar aqui, nós vamos dar início então a essa mensagem de hoje, tá? Eu queria que você tivesse com o seu coração aí quebrantado, que você estivesse, né, com o seu coração disponível para você receber dessa palavra, para você receber essa mensagem, porque é de extrema importância para as nossas vidas. E realmente é algo muito relevante. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, hein? Enquanto eu vou começando aqui, não esquece de convidar mais pessoas para poder estar abençoando também a vida de outras pessoas, tá bom? Você aqui do Facebook também. Eu até hoje não sei como é que compartilha mais no Facebook, mas você deve saber. Então você compartilha com outras pessoas. Tá certo? Então vamos lá, queridos. Nós vamos falar sobre uma vida relevante, né? Nós vamos saber o que é viver, ter uma vida relevante. Vamos ver a importância de sermos relevantes nessa geração que a gente está vivendo. E por falar em geração, hoje a gente está vivendo num mundo, né? Uma geração onde a informação ela não vem somente num contato direto com as pessoas, né? Hoje a gente sabe que nós estamos conectados com o mundo todo, né? E essa comunicação, hoje ela é instantânea. Hoje a gente consegue compartilhar de informações numa velocidade muito grande, né? A gente está aqui falando, né, pelas redes sociais, e eu posso estar conversando hoje em dia aqui com uma pessoa lá no Japão, lá na China. Eu posso estar, né, trocando aí informações e trocando, sei lá, outras coisas instantaneamente, né? Então hoje a gente tem, onde a gente estiver, hoje a gente pode compartilhar, né, dessa informação, ou seja, no mundo todo, né? Coisas que há muitos anos atrás a gente não tinha como fazer isso. Porque antigamente essa comunicação ela era feita o quê? Com contato direto com as pessoas. Claro que hoje em dia a gente ainda, né, faz isso, e eu acho que a gente devia fazer isso mais, né? A gente devia praticar isso mais, esse contato físico, esse contato direto com as pessoas, mas a gente tem que olhar sempre o lado bom, né, das coisas que Deus capacita o homem a criar. Então, se o homem criou essa tecnologia, a gente tem que usar isso para fazer o bem, para fazer as coisas certas. Amém? E também a gente não pode esquecer que a tecnologia hoje ela se tornou relevante. Relevante do quê? Relevante nesse processo de levar informações, de levar a palavra de Deus, de levar, né, a verdade a todas as pessoas desse mundo. Eu tenho uma estatística que eu tirei, queridos, eu até dei uma olhada nisso. Hoje em dia, pelo último censo, pelo último dado aí, que eu esqueci o nome do órgão que faz esse tipo de pesquisa. Não é IBGE. É um órgão que faz uma pesquisa no mundo todo. Então, assim, hoje, a estatística é de que em junho, me parece, ou julho de 2020, a população mundial é de aproximadamente 7,8 bilhões de habitantes. 7,8 bilhões de habitantes. E você acredita que em torno de 5,5 bilhões de pessoas hoje possuem um celular? Olha isso, isso dá um pouco mais de 70% da população no mundo hoje tem um celular nas mãos, né? E a gente sabe que hoje o celular serve para muita coisa, até para falar de vez em quando ele serve, né? Mas o celular na palma da sua mão é onde você pode compartilhar essas informações. Então, assim, hoje você baixa uma Bíblia no celular de graça, né? Você baixa várias versões da Bíblia. Hoje, então, a gente não tem desculpa mais para a gente poder compartilhar da verdade e da palavra de Deus. Amém? Então, olha só, existem duas coisas fundamentais que nós precisamos ter para sermos relevantes. E a gente vai começar a falar disso agora. Não somente sermos relevantes, claro, né? A gente está falando sobre relevância, mas é sermos relevantes não só nessa questão espiritual, não só na nossa questão ministerial, mas também em todas as áreas da nossa vida. E eu estou falando de boa vontade e atitude. Tudo que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos fazer com boa vontade e atitude. Tá? Fazendo isso, com certeza você vai começar a ter uma vida mais relevante. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 14, diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Isso Jesus está falando, tá? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade
construída sobre um monte. E aí ele continua no versículo seguinte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Jesus está dizendo o seguinte. É claro que ele está se referindo à nossa vida como nós sendo a luz do mundo. Mas aí ele faz essa referência, essa candeia debaixo de uma vasilha. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, já deve ter acontecido de ter um apagão aí na rua, de onde você mora, não sei, no bairro, e ter ficado sem luz. Quando isso acontece, por isso que é importante a gente deixar a vela sempre num lugar fácil, Às vezes a gente esconde tanto a vela, de repente a luz acaba, aí lascou, porque você não sabe onde você colocou a vela, então você deixa a vela no lugar mais fácil. Mas aí o que acontece? Você pega a vela e obviamente você não vai acender essa vela e colocar ela no chão. Você não vai pegar essa vela e colocar num lugarzinho escondido. Você vai procurar um lugar, se possível, mais alto. Para quê? Para que aquela luminosidade ela possa propagar de uma forma que pegue o máximo do ambiente possível. É por isso que as nossas luzes assim, de casa, elas ficam realmente no centro e na parte de cima. Por quê? Porque ali é onde ela vai pegar uma região maior para poder iluminar. Tá? Então é isso que ele está falando aqui. E ele continua, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, olha só, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais nos céus. Então Jesus está dizendo exatamente isso aqui, ele está dizendo que nós somos a luz do mundo. Ele diz, vocês são a luz do mundo. E essa luz, ela não deve ser colocada o quê? Dentro de 4 paredes. Essa luz, ela não deve ficar num lugar simplesmente iluminando um espaço fechado, um lugar fechado. É isso que ele está dizendo. Por quê, queridos? É muito fácil e é muito bom, vamos dizer assim, muito fácil nós brilharmos, a gente refletir essa luz do Evangelho, aonde? Estando, por exemplo, num culto numa igreja. É fácil. Você está ali do lado de pessoas que professam, que compartilham da mesma fé que você, então é fácil. Você está ali, glória a Deus, você está ali na igreja, você está ouvindo um louvor, você está ouvindo uma palavra, amém? Mas o que Jesus está dizendo aqui é que é importante nós sermos, o que muitas vezes nós somos dentro da igreja, ser do lado de fora. Ele está dizendo que a gente precisa ser luz do mundo, para o mundo. Nós somos a luz do mundo. O mundo ele não está dentro de 4 paredes. O mundo está aí fora. A gente sempre diz que Jesus, ele veio o quê? O médico ele veio não para as pessoas sãs, não para o são. Ele vem para o doente. Então nós temos que ser luz do mundo para quê? Para as pessoas que estão doentes, vamos dizer assim. Amém? É isso que ele está dizendo. E olha só. Então esse chamado de Jesus, esse chamado de Deus para as nossas vidas é para que nós possamos brilhar a nossa luz quando não estamos dentro somente da igreja, de um lugar assim, mas quando estamos principalmente no nosso trabalho, fazendo as nossas atividades, vivendo a nossa vida, vamos dizer assim. Às vezes você está no seu trabalho, o seu trabalho é um trabalho muito estressante, um trabalho muito carregado, é justamente nesse lugar que você precisa ser luz. Para lidar com pessoas difíceis, com pessoas complicadas, é importante você entender isso, que você é luz. Quando nós estamos lidando com circunstâncias desafiadoras, igual essa que a gente está vivendo aí da pandemia, nesse momento agora é que nós precisamos ser luz. A gente não pode simplesmente se apagar ou ofuscar essa luz por conta do medo. Não, a gente tem que ser luz para o mundo. E principalmente ser luz nessas horas difíceis, nos momentos difíceis da nossa vida. E olha só, nesses momentos que a luz do Evangelho em nós vai fazer diferença na vida das pessoas. Que a mensagem de Jesus, para todo mundo, que vai fazer diferença. Sabe? E Jesus deu essa mensagem aos discípulos, dizendo que eles eram a luz do mundo. Isso, querido, se estende a nós, obviamente, porque nós também somos discípulos dele. E no próprio versículo que ele diz, nós deixemos brilhar a nossa luz diante dos homens. Você já viu
uma expressão assim, quando uma pessoa, por exemplo, quando uma pessoa faz algo muito bom, uma pessoa faz algo extraordinário, ou né, uma coisa assim maravilhosa, e aí chega uma outra pessoa para ela e fala assim, nossa, você é uma pessoa iluminada. Poxa, eu não sei explicar, mas a gente olha para você, parece que tem uma luz saindo de você. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. As pessoas falarem isso. Querido, isso é natural. Por que é natural? Porque essa pessoa, ela está fazendo exatamente aquilo que Jesus nos ensinou, que está nos ensinando a fazer. Ela está sendo luz para o mundo. Isso devia ser algo rotineiro, cotidiano na nossa vida. Tecnicamente falando, nós não somos iluminados. Presta atenção. Tecnicamente falando, nós somos luminosos. Ah, pastor, e qual que é a diferença de luminoso para iluminado? Vou te explicar. Tem uma pequena diferença dos dois aí. Algo iluminado é algo que recebe uma luz de fora. Por exemplo, eu tenho esse copo aqui, então ele recebe uma luz externa e essa luz ilumina esse copo. Sim ou não? E aí esse copo fica em evidência. Isso é algo iluminado. Agora, algo luminoso é algo que tem a própria luz. Ele, é quando se tem luz própria. É quando a luz vem de dentro e externa isso para fora. E essa luz pode refletir a outras pessoas. Então nós somos pessoas luminosas, não pessoas iluminadas. Amém? Glória a Deus. É claro que a luz de Jesus chegou até nós, mas Ele nos deu essa capacidade também de sermos luz para o mundo. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Tá? E a passagem diz isso. Assim brilhe a vossa luz. É isso que Jesus está dizendo. Então você tem uma luz, queridos, uma luz própria. Sabe? Agora precisa entender que luz é essa que eu tenho. Quando as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, como você é uma pessoa iluminada, que luz é essa? Essa luz se chama Jesus Cristo. Ele é a luz que ilumina todas as nossas vidas. A vida de todos nós, na verdade. É Ele, Jesus Cristo. Porque Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, é a esperança da glória. E a Bíblia diz isso. Então você precisa entender que essa luz, que muitas vezes as pessoas conseguem enxergar em você, é que você está o quê? Você está exalando, você está colocando para fora a imagem de Cristo. E aí a pessoa vai olhar para você e falar, cara, eu não entendo, você tem uma luz, uma coisa, que bênção. E aquilo atrai as pessoas. Você já reparou? Atrai. Essa luz acaba atraindo as pessoas. Então por isso que a gente tem que saber, isso aqui tem tudo a ver com relevância. Você vai entender que você vivendo uma vida relevante, você vai atrair as pessoas. Amém? Então você que está aí agora desse lado aí, repete comigo assim, eu sou um ser luminoso. Aleluia. E olha, eu quero declarar algo na sua vida hoje. Amém? A sua luz, ela vai brilhar para aqueles que estão ao seu redor. Você vai ser esse ponto de referência para as pessoas. Amém? Aleluia, Deus é bom. Então vamos lá, vamos começar a entender o que é ser relevante, Conforme a gente olha o significado da palavra relevante, relevante refere-se a algo importante, a algo que tem relevância, sim ou não? Algo que se destaca, e que é indispensável. Então, relevante é indispensável. Ser relevante é ser indispensável, amém? E não dispensável. Lá em Salmo 119, no versículo 30, diz assim, a revelação das tuas palavras, olha isso, esclarece e dá entendimento ao simples. Então, quando você é uma pessoa relevante, quando você entende essas verdades da palavra de Deus, e você começa a declarar, e aquilo que você declara está alinhado à palavra de Deus, o versículo está dizendo, a revelação das tuas palavras, a verdade contida nas tuas palavras, esclarece e dá entendimento ao simples. Ao simples aqui a gente pode colocar de uma outra forma, ao ignorante, vamos dizer assim, a pessoa que não tem o conhecimento. Então sempre quando você declara a verdade, alinhada à palavra de Deus, você está trazendo entendimento, você está trazendo esclarecimento para as pessoas.
Vida relevante é uma vida que se vive o quê? De dentro para fora. Não é uma vida externa, é uma vida interna. Ser relevante é isso. É você viver aquilo que está dentro de você, você colocar o que está dentro para fora. Se você é uma fonte de luz, vamos dizer assim, né? Se você reflete a luz de Cristo, Cristo está com você e você externa essa luz, é isso. É você viver o que está dentro, colocando isso para fora. E não o contrário. Não pegando aquilo que está fora e colocando para dentro de você. Amém? Então, ser relevante é você primeiro entender quem você é em Cristo Jesus. Entenda isso. Que aí você vai começar a entender sobre relevante. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando um elefante, ele dá de cara com misericórdia. Olha, na hora o elefante vai olhar para o leão, ele vai picar a mula. Ou picar o elefante. A piadinha foi ruim, né? Ele vai sair correndo. Sim ou não? E quando ele vê o elefante, ele vai pensar assim, ó, lá vem o rei. Chegou o rei. Deixa eu sair de fininho, deixa eu dar um jeito aqui, senão vai sobrar para mim. É mais ou menos o que o elefante pensa quando ele vê um leão, ele dá de cara com um leão, né? Agora, de um modo diferente, o leão, ele enxerga a sua volta, ele tem uma visão diferente de todos os animais. De todos os animais. Sabe, mesmo o leão sabendo que o elefante é maior, que o elefante é mais forte, que com uma pisada o elefante mata o leão, né, esmaga ele, queridos, ele não foge não, pelo contrário, ele avança e ataca o elefante. Você sabe por quê? O que faz de você um líder, presta atenção, se você quiser você anota isso aí, o que faz de você um líder não é o seu tamanho, não é a sua força, não é a sua inteligência. O que faz de você um líder é a sua atitude e a sua visão que você tem de si mesmo. Vou repetir para você. O que faz de você um líder não é a sua força, não é a sua inteligência, não é o seu tamanho. O que faz de você um líder é a sua atitude e visão que você tem de si mesmo. É isso que te torna um líder. É isso que te torna grande. É isso que te torna o quê? Relevante. É saber, né, quem você é, o que você pode e o que você tem. A gente já falou tantas vezes sobre isso aqui, né? E quem que vai te dizer isso? A Bíblia. É a Bíblia que pode te dizer. Amém? E eu faço uma pergunta para você. Como você se vê hoje? Você se vê como um leão ou você se vê como um elefante? Queridos, uma vida relevante não é uma vida onde você está somente sobrevivendo, sabe? Não é uma vida onde você apenas está lutando por sua subsistência. Isso é uma vida medíocre. Isso é uma vida miserável. Essa não é a vida abençoada que Deus tem para nós, não, queridos. Não é. É isso que você precisa entender. Se Jesus mesmo diz que você é a luz do mundo, você precisa entender que você é referência para o mundo. E para a gente ser referência para o mundo, nós precisamos entender quem nós somos. O quanto nós somos relevantes para a obra do Senhor, para a vida das pessoas. Amém ou é de mim? Uma vida relevante é entender que eu vivo por aquilo que é importante. E não por aquilo que é necessário. Entendeu? Eu vivo por aquilo que é importante. Não por aquilo que é necessário, não por aquilo que é mais fácil, não por aquilo que é legal, conveniente ou prazeroso. Não, queridos. Mas eu vivo por aquilo que eu nasci para ser. Daquilo que eu nasci para fazer. É por isso que eu vivo. Por aquilo que é importante. Entenda isso. E não pelo que é necessário. Deus sabe o que é necessário para as nossas vidas. Ele sabe. Ele nos dá todas as coisas. Sabe? Ele disse, olha, coloque em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra está dizendo. E todas as coisas. Ele não diz metade das coisas, 50%, algumas coisas. Ele diz todas as coisas. Todas vos serão acrescentadas. Então é isso que a gente precisa entender. A gente tem que parar de colocar coisas secundárias como prioridade. Deus está falando, olha, eu sou prioridade, eu preciso ser prioridade na sua vida. Senão você não vai viver aquilo que eu construí para você viver. Senão você não vai ser
quem você nasceu para ser. Compreende? Aleluia. Ser grande ou ser relevante é diferente de quem pensa que é. Tem pessoas que pensam que são, mas isso não é ser. Quem pensa que é grande, queridos, ele sempre está incomodado com o crescimento, com o sucesso, com o avanço das outras pessoas. Ele não se contenta em olhar para a própria vida e ver, poxa, o que eu preciso mudar? Não, ele se incomoda. Ele vê uma pessoa crescendo, uma pessoa avançando, uma pessoa prosperando, ele fica incomodado. Ele fica incomodado e quer ser maior. Ou seja, ele pensa que é maior. Mas não pense, saiba que você é maior. Quem é grande de verdade está sempre preocupado em quê? Em promover as pessoas, em promover o outro, em ajudar a crescer. Isso é ser o quê? Relevante. Ser relevante não é olhar somente para o próprio umbigo. Ser relevante é você olhar as necessidades das outras pessoas também. Deus conhece as suas necessidades, mas Ele quer ver se realmente você tem um coração disponível. Se você tem a disponibilidade, sabe o que é ser relevante na vida das pessoas. Ele quer que nós sejamos relevantes nessa geração. Você vai entender por que eu estou falando tanto de geração. E deixa eu te falar, quem busca grandeza está sempre sofrendo por causa dos outros. Tem pessoas que passam a vida inteira buscando grandeza. Você não tem que buscar grandeza. Você tem que entender que você é grande. Porque quem é grande está sempre querendo o quê? Repartir com os outros. Eu já acabei de falar aqui que quem é grande não pensa somente em si, queridos. Pensa nos outros. Se a gente for olhar na história, nessa geração mesmo que a gente está vivendo, quantas pessoas se tornaram relevantes? Pessoas importantes. Que mesmo depois que morreram, as obras, aquilo que elas fizeram, aquilo se tornaram relevantes na vida de todo mundo. Porque foram pessoas que estavam interessadas e estavam focadas em descobrir algo, em fazer algo para beneficiar a humanidade. É por isso que elas se tornam relevantes. Não é porque elas se tornaram pessoas mais ricas do mundo que elas vão ser relevantes. Não tem nada a ver com riqueza. Tem a ver com o que você faz pelo outro. Amém? Por exemplo, o exemplo aqui de Davi e Saul. Quem conhece a história de Davi e Saul? Pois é. Davi, queridos, era tão grande, que o filho dele, Absalão, queria o quê? O filho dele tentou tomar o trono dele. E sabe o que Davi fez? Davi nem reagiu. Davi falou, pode pegar, meu filho. Eu saio. É seu, pode pegar. E você acha que ele conseguiu? Por que não? Porque Davi sabia que ninguém toma o que verdadeiramente é seu. Ninguém vai tomar o que é seu por direito. Amém? Aleluia. Aleluia. Da mesma forma que Davi nunca procurou a grandeza, queridos. Davi nunca procurou a grandeza. Ele nunca se esforçou para manter essa grandeza. Por quê? Porque ele sabia que era grande. E porque, queridos, a grandeza é um destino. Como assim, pastor? Você foi destinado a crescer. Você foi destinado a ser grande. Deus não te criou para ser pequeno, não. Para ser um vermezinho, não. Deus te criou para ser grande. É isso que a gente tem que entender. O quanto eu sou grande. Agora, se a gente passar a nossa vida nos diminuindo, nos colocando para baixo, nos inferiorizando, aí, queridos, não tem como. Entenda que Deus te criou para ser grande. Você está destinado a ser grande, vitorioso. Alguém já venceu por você. Não esquece disso, não. Agora, é claro que irão existir pessoas, pessoas maiores, digamos assim, que outras. Umas maiores que outras. Em relação a quê? Em relação às histórias delas. Vou te dar um exemplo. Não dá para comparar, por exemplo, um histórico de um Martin Luther King que influenciou uma geração inteira, que ajudou muitas pessoas, influenciou, com, por exemplo, um diretor de uma escola, que também ajudou, que também influenciou crianças e jovens, mas que não entrou, digamos assim, para os anais da história.
Agora, entenda que os dois foram grandes, os dois foram relevantes, cada um com seu propósito, cada um com a sua história. E isso a gente pode ver também na Bíblia. Existem muitas histórias na Bíblia de pessoas grandes que viveram histórias grandes, mas histórias diferentes. Umas maiores do que outras, não importa. Olha só, está vindo algo no meu coração aqui. Uma semente, presta atenção, uma semente ela foi destinada para quê? Uma semente ela está destinada a crescer. Sim ou não? Então presta atenção. Não existe semente que plantada, quando você planta em terra boa, que não frutifique. Toda semente que você plantar em terra boa, ela vai crescer. Em terra boa, presta atenção. Ela só não vai crescer se alguns fatores externos influenciarem no crescimento dela. Por exemplo, peguei a terra boa, coloquei lá a semente, e aí, ao invés de eu regar, o que eu faço? Eu cubro a terra e impeço que a água chegue àquela semente. Então pode ser que ela não cresça. Então, se não há um fator externo, proposital para ela crescer, tudo bem, pode ser que ela não cresça. Mas se não tiver nenhum fator externo, ela vai crescer. Porque a semente está destinada a crescer. E nós fomos destinados a fazer coisas grandes. É isso que você tem que entender. E o que vai te regar? O que vai fazer com que você cresça? Você está destinado a crescer. Igual a semente, mas a semente ela precisa de quê? Ela precisa ser regada. Ela precisa de água, que é uma fonte de vida. Sim ou não? Nós também. Nós precisamos ser regados. E a nossa fonte de vida é a palavra de Deus. É por isso que a gente tem que entender. Amém? Agora, olha só, não existe pessoa mais relevante nesse mundo, nesse universo, do que Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o homem mais relevante que já existiu. Independente de qualquer religião, queridos, independente de qualquer coisa. A gente não está falando aqui de religião, mas independente de qualquer uma. Jesus é considerado o maior líder da história. De todos. É o maior líder da história. Ninguém marcou e dividiu a história como ele fez. Ninguém. Jesus dividiu, a história, antes dele e depois dele. E ninguém nesse mundo tem tantos discípulos que o seguem quanto ele. Por séculos e milênios. Então Jesus é o maior líder que já existiu e a pessoa mais relevante que já existiu. Por isso que é o nosso maior exemplo de tudo. E olha só, nós servimos a essa geração. A gente está servindo uma geração. Porque nós só podemos servir a uma geração quando nós estamos vivos. Não é verdade? Depois que você morre, você não consegue servir mais nessa geração. Mas a gente precisa entender que nós podemos inspirar as pessoas mesmo depois que nós morremos. Aí que está o ponto de ser relevante. Quando você entende, você serve na sua geração, você se preocupa em fazer algo para as pessoas, você se torna relevante e essa relevância ela vai se tornar uma influência muito grande. Uma pessoa, ela pode até morrer e, talvez, em um determinado momento, ela pode até ser esquecida. Mas se essa pessoa teve uma ideia que mudou uma geração, que influenciou, a ideia nunca morre. Nós podemos até morrer, todos nós, Fisicamente eu estou falando. Mas a ideia nunca morre. A influência, ela não morre. Eu estou falando isso, queridos, porque o nosso pastor Bud Wright, que é o fundador do Ministério Verbo da Vida, hoje ele já está com o Senhor. Mas a influência dele é tão grande que inspirou e inspira até hoje milhares e milhares de pessoas. Não é só no Brasil, não, no mundo todo. Pessoas que conheceram a palavra através dele. Pessoas que foram influenciadas pela vida dele. Ou seja, é uma pessoa que foi absurdamente relevante na vida de muitas pessoas. Entende? Então entenda quando eu digo nessa geração, por quê? Porque a gente precisa ser relevante agora. Não adianta você esperar para ser depois, não. É agora que você precisa ser relevante.
nessa geração. A igreja, ela precisa ser relevante na vida das pessoas. Quando eu falo igreja, nós somos a igreja. Então a igreja, nós, todos nós, como igreja, nós precisamos ser relevantes na vida das pessoas. Porque, queridos, muitas e muitas pessoas aí fora, para elas não haverá nem um amanhã, nem um depois. A gente se preocupa demais, demais, sabe, em se divertir ao máximo nessa vida aqui. Diversão é maravilhoso. Mas deixa eu te falar, isso aqui que a gente vive não é nada. Frente à eternidade que Deus tem para nós. Não é nada. Absolutamente nada. Tem gente que faz tudo por essa vida e esquece de fazer o quê? Para a eternidade. E aí? O quão nós estamos sendo relevantes nessa geração? Voltando ao rei Davi, ele foi relevante, né? Foi grande na geração dele. Ele serviu a Deus na época que ele precisou servir. E Davi inspira pessoas até hoje, queridos. Até hoje. Com a história dele. A gente mesmo está aqui falando o quê? Da história dele, de Davi. Quantas e quantas pregações sobre Davi você já não ouviu? Eu já ouvi centenas de pregações. Por quê? É um homem que sabia que era grande. É um homem que foi relevante na geração dele. E até hoje ele influencia pessoas. Lá em Atos, no capítulo 13, a partir do versículo 36, está dizendo assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus, olha aí, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Adormeceu aqui na Bíblia é morreu, tá? Foi sepultado com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Olha só, presta atenção. Pega isso aí agora. Não basta fazer a coisa certa. Você precisa fazer a coisa certa no tempo certo. Não é só fazer a coisa certa. Você precisa fazer a coisa certa no tempo certo. Ou seja, você precisa fazer agora, na sua geração. Eu não sei se vocês conhecem Jeff Bezos. Não sei se eu estou pronunciando o sobrenome dele correto. Jeff Bezos é o homem hoje mais rico do mundo. É o fundador da Amazon. O que esse homem está fazendo? Ele está servindo a uma geração. Ele está servindo a geração dele. Agora, se ele estivesse fazendo o que ele faz hoje, vendendo online há 30 anos atrás, você acha que seria relevante? Você acha que ele ocuparia o cargo que ele ocupa hoje? Provavelmente não. Por quê? Há 30 anos atrás, as pessoas não compravam pela internet. Não tinha como. Ou seja, é claro que ele teve um caminho, né, um processo até chegar aqui, mas quando ele chegou aqui, nessa geração, ele está sendo relevante. Por quê? Porque ele está facilitando aí a vida de todo mundo, né, para poder fazer as coisas. Ou seja, eu não sei qual que é o motivo ou os objetivos, né, dele, mas enfim, hoje é o cara mais rico do mundo. Por quê? Porque ele está servindo no tempo certo. Por outro lado, não sei se vocês conhecem aquela empresa KFC. É uma franquia, companhia, uma indústria, sei lá, de frango frito nos Estados Unidos, KFC. Eu não sei o que é o K, mas o F, eu não sei o que é chicken, fried chicken. Esqueci. Mas o que aconteceu? Há anos e anos atrás que ele fundou isso. Já é o oposto do dono da Amazon. Esse homem fundou isso há muitos anos atrás, não sei quanto tempo, mas foi bastante tempo atrás. Mas foi numa época em que as mulheres estavam fazendo o quê? As mulheres estavam tendo a sua, como é que eu posso dizer? Elas estavam saindo para trabalhar. Já não era mais aquela geração de mulheres que só ficavam em casa, cuidando da casa e tudo mais. Já eram mulheres que sim, né, cuidavam ali da sua família, mas estavam buscando um trabalho fora, estavam buscando a sua realização profissional, vamos dizer assim. Então nessa época já começava a se tornar difícil o quê? Né? A mulher está ali, a esposa está ali, com o tempo livre para fazer o almoço para toda a família e tudo.
que esse cara pensou? Não, deixa eu fazer um negócio aqui gostoso, barato, porque frango é barato. E esse cara explodiu. Por quê? Porque ele foi relevante na geração dele. Agora, se esse homem hoje montasse um negócio desse, uma rede dessa, provavelmente não serviria para essa geração. Porque a gente está vivendo uma geração que mais fit, né? Uma geração mais saudável. As pessoas não estão querendo hoje todos os dias ficar comendo coisa muito gordurosa e tal, não sei o quê. Tudo bem, a empresa dele ainda, né, está ativa e tudo mais, mas para essa geração, se fosse agora, com certeza não teria, né, explodido como explodiu, não teria tido toda essa relevância como teve. Então entenda, queridos, que para ser relevante não é só fazer a coisa certa, é fazer a coisa certa no tempo certo. Pastor, mas qual que é o tempo certo de eu fazer as coisas? Agora, queridos, nessa geração. Aproveita. Tem muitas pessoas aí, tem muitas e muitas pessoas aproveitando de uma circunstância, de uma pandemia. Eu não estou querendo falar que ela está aproveitando para ganhar dinheiro nas custas dos outros, não. Tem pessoas que estão buscando soluções para ajudar as pessoas. E aí, meu amigo, o dinheiro é só consequência. Amém? Então só entra para a história quem serve a sua geração, como Davi. Né? Só é relevante quem vive para os outros e não somente para si mesmo. Sabe por quê? Pensa comigo. Se nós vivêssemos somente para nós mesmos, era muito melhor estar no céu. Sim ou não? Se eu estivesse aqui nessa vida vivendo só para mim mesmo, é preferível eu ir embora. É preferível eu estar no céu. Por isso que é importante, né, nós estarmos aqui para servir. Ser relevante é servir. Olha o que diz lá em Romanos 8,19. Diz assim: porque a criação aguarda ansiosa. Por quê? Porque a criação, né, aguarda ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. O que eu acabei de dizer? Nesse momento que a gente está fazendo essa live, nesse momento que você está assistindo, existem milhões de pessoas esperando a gente, todos nós, essa geração, manifestação dos filhos de Deus, esperando nós acordarmos para essa geração, para influenciar a vida dessas pessoas, para que eles vejam Jesus Cristo em você. Existem milhões de pessoas nesse momento. E eu vou falar uma coisa que pode parecer até dura, mas é verdade. Existem milhões de pessoas, queridos, que estão morrendo de fome, tendo um prato de comida nas mãos. Como assim, pastor? Existem pessoas perdendo a vida, existem pessoas morrendo. Quando a gente fala morrendo de fome, eu estou falando do se alimentar da palavra, com um prato de comida na mão. É aquilo que a gente falou lá no início. Lembra que eu trouxe uma estatística aqui? Falando que hoje no mundo tem aproximadamente 5,5 bilhões de celulares para 7,8 bilhões de habitantes. 70% da população hoje tem um aparelho celular na mão. E através desse aparelho ela pode ter a informação, ela pode ter a palavra, ela pode ter a verdade. Ela está com isso nas mãos dela. Muitas pessoas têm isso nas mãos e estão morrendo de fome. Tem pessoas que têm nas mãos e não querem. Tem pessoas que têm uma alimentação saudável nas mãos e está querendo o quê? As gororobas, porcaria do mundo. Aí vai acontecer o quê? Vai atrofiar, né? Vai acabar morrendo uma hora dessa. Eu vou te dar alguns pontos aqui sobre sermos relevantes. Então presta atenção. Quem é relevante, a gente já falou aqui, não impõe grandeza. Quem é relevante sabe que é grande. Não pensa que é e nem impõe grandeza nos outros. Por exemplo, você tem lá o seu chefe. Aí você está numa reunião, seu chefe vira e fala assim, ó, acabou, esse negócio aqui, quem manda aqui sou eu. Ninguém mais vai fazer, né, do jeito aí não, vai fazer do meu jeito, quem manda aqui sou eu. Essa pessoa, ela está sendo relevante na vida dos outros? Não. Ela está buscando grandeza. Ela pensa que é grande. Por quê? Porque quando uma pessoa precisa lembrar para outra pessoa que ela manda ou que ela sabe mais,
ela está buscando grandeza. Por quê? Porque se ela fosse realmente grande, ela não precisava lembrar ninguém de que ela é. Quem é, não precisa lembrar. As pessoas vão ver na sua vida. Vão ver quem você é, o líder que você é. O quão grande você é. Quando você vê uma pessoa que quer fazer as coisas somente do jeito dela, na força, o que ela está fazendo? Ela pensa que é grande. Ela pensa que está sendo relevante, mas não é. Porque quem é de verdade, com palavras, faz o quê? Conduz um rebanho, conduz uma nação inteira, somente com palavras. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com essa busca por grandeza. Entenda, você já é grande, você não tem que ficar correndo atrás para ser grande. Tem que ficar correndo atrás de grandeza, não. Nós já somos. O próprio Jesus fala, os príncipes deste mundo governam subjugando o povo. Sim ou não? Ó, Jesus está falando isso há 2000 anos atrás. E a gente percebe isso aqui, né? Os príncipes desse mundo governam subjugando as pessoas. Mas entre vós não vai ser assim. Quem quiser ser o maior vai ter que servir a todos. É Jesus que está falando. Por quê? Porque essas pessoas que buscam grandeza, muitas vezes estão no poder, o que elas fazem? Elas não servem as pessoas, elas servem a elas mesmas. Elas querem ser servidas o tempo todo. Essa pessoa não é relevante. No dia que essa pessoa sair do poder, em pouco tempo, já se esquece o nome dessa pessoa. Por quê? Porque ela não fez nada para ninguém. Fez somente para ela mesma. Ela não deixa um legado. E o grande dilema quando nós falamos em ser relevantes, quando falamos em influenciar outras pessoas com a palavra de Deus, com o Evangelho, o grande dilema é uma pergunta que talvez você mesmo já tenha feito para você. Já deve ter se perguntado isso. Que pergunta que é essa? Como conciliar o amor pela verdade com o amor pelas pessoas? Deixa eu te explicar. Em outras palavras, como falar a verdade com alguém, sabendo que aquela verdade não é o que a pessoa está vivendo. Sabendo que aquela pessoa, quando ela ouvir a verdade, ela pode ficar com raiva de você, ela pode, sei lá, ter uma inimizade com você, te perseguir, sei lá. E ainda assim, você continuar amando essa pessoa. Essa questão do amor que Jesus ensina pra gente, queridos, eu sei que todos nós, eu não vou dizer nem a maioria, mas todos nós, a gente busca entender esse amor. Primeiro que para a gente entender esse amor, a gente precisa entender que o amor é uma escolha, não pode ser um sentimento. Já começa por aí. E como, né, a gente olha para Jesus e como amar pessoas que nos prejudicam tanto? Como amar pessoas que nos magoam tanto? É aí que está a chave, é aí que está o segredo. Quando a gente tenta alinhar as verdades do Evangelho, né, as verdades da Palavra de Deus e o amor para com as pessoas, presta atenção, nós podemos entrar em 3 extremos. Vamos prestar atenção nisso aqui para a gente tomar cuidado. A gente precisa entender esse amor que Jesus nos ensina, esse amor que Ele demonstrou por nós. Amém? Para a gente externar isso para as pessoas. Mas entenda que existem 3 extremos. Primeiro, o uso do conhecimento sem amor. Isso é um extremo. Você ter o conhecimento, você ter a verdade, mas não agir com amor. Pessoas que usam do conhecimento do Evangelho para quê? Para massacrar, para subjugar pessoas com duras verdades. Essas pessoas elas podem até ter o conhecimento, elas podem até ter a verdade nelas, da palavra de Deus. Mas elas não sabem ser relevantes na vida dos outros. Por quê? Porque não agem com amor. Uma verdade dita sem amor, às vezes é tão danosa quanto uma mentira dita com amor. Vou repetir isso para você. Uma verdade dita sem amor,
às vezes é tão danosa quanto uma mentira dita em amor. Pega isso aí. Sabe por quê, queridos? A verdade, quando ela chega para a pessoa em amor, quando você demonstra a verdade para a pessoa, né? Aquilo que ela não está vivendo, mas você faz isso de uma forma, você faz isso com amor, mostrando para ela que independente de qualquer coisa, você ainda o ama. Essa verdade, ela vem carregada de poder. Poder para quê, pastor? Para transformar a vida dela. Senão vai ser apenas um julgamento. Senão vai ser apenas, essa pessoa ela não vai ser transformada. Talvez você até piore a situação. Se você usar dessas verdades, dessa forma, sem amor. Esse é o extremo. O outro extremo é o uso do amor sem conhecimento. Você vê que as duas coisas têm que estar ligadas. O conhecimento e o amor. Então, o uso do amor sem conhecimento é o quê? São pessoas que usam somente o coração e começam trazendo o quê? Para as outras pessoas, um suposto amor liberal, um suposto amor permissivo. Como assim, pastor? Não importa como você viva, não importa o que você faz, não importa o que você fale, coisinha linda, Deus te aceita do jeitinho que você é. O uso do amor sem conhecimento também é um extremo. Não acha, queridos, que eu aceitei Jesus, hoje eu tenho um relacionamento com Deus, mas eu não consigo largar aquilo, não consigo largar isso aí, mas Deus me ama. Ele me ama do jeito que eu sou, tudo que eu faço, ele me ama desse jeito. Deixa eu falar, Deus te ama, realmente, o amor dele é incondicional. Agora, te aceitar o que você está fazendo, aceitar o que você está vivendo, é outra coisa. Aí já é outra coisa. Então entenda que amor sem conhecimento também é um extremo. E na Bíblia você pode até encontrar uma frase assim, venha como você está. Na Bíblia tem. Eu agora não sei te falar de cabeça, mas tem. Venha como você está. Agora, você nunca vai encontrar na Bíblia uma frase assim, e permaneça também como você veio. Não existe isso na Bíblia. Venha como você está, mas seja transformado pela palavra. Renove a sua mente. Por quê? Se você continuar como você está, não adianta nada. Não precisa nem vir. Eu que estou falando, tá? Então, queridos, olha só. Amar alguém não significa concordar com tudo que ela faz. Tá? Agora eu só ando em amor. Eu ando em amor, tal, e eu concordo com tudo que os outros falam. Não é assim. Andar em amor não é concordar com tudo que as pessoas fazem, com tudo que as pessoas falam. As pessoas confundem tolerância com concordância. A Bíblia diz lá em Provérbios que é muito melhor a ferida de um amigo do que os elogios do inimigo. Quer que eu repita? A Bíblia diz em Provérbios que é muito melhor a ferida do amigo do que os elogios do inimigo. Então, assim, o que nós temos que fazer? Você está munido da verdade, da palavra. A pessoa que você está conversando, que talvez você esteja discutindo alguma coisa, não conhece a verdade da palavra. Você vai virar para ela e dizer, olha, eu te respeito, respeito a sua opinião, respeito, o seu pensamento, sem problema nenhum. Mas eu não negocio os meus princípios. Eu não negocio os princípios da palavra de Deus. O que eu estou dizendo? Nós precisamos ser firmes na verdade, firmes com os princípios e sermos suaves no trato com as pessoas. É isso. Você não tem que bater boca. Quem está munido da verdade, ponto, final, acabou. Você vai ficar discutindo e bater boca por quê? Deixa a pessoa buscar. Você quer expor essa verdade, você quer conversar sobre isso, exponha. A gente tem que falar a verdade. Se a pessoa não concordar, se ela não quiser, é escolha dela. A gente não tem que forçar ninguém a nada. Eu não tenho que forçá-lo a acreditar em mim. A verdade é uma semente. Quando você diz, você está plantando.
Se essa pessoa parar um pouquinho, se ela abrir um pouquinho o coração dela, essa semente pula lá para dentro. E aí aquilo ali ela começa a pensar naquilo. Não, realmente. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar sobre isso. Terceiro extremo. Pessoas que já são, pessoas que já como crentes, irão fugir das questões de responsabilidade de uma vida cristã. Isso é um outro extremo, querido. Conhecer as verdades e agir em amor com as pessoas. Ou seja, eu conheço a verdade, mas eu não assumo as responsabilidades de viver essa vida cristã. Eu não assumo a responsabilidade de ficar firme na verdade. Pessoas que omitem a verdade com medo de criar uma inimizade, com medo de um desconforto na vida. Isso também é um extremo. E a gente precisa tomar cuidado. Pastores que não tocam em determinados assuntos na igreja com medo de quê? De dividir a igreja. Espera aí. Vai omitir a verdade? Com medo de quê? Desculpa se eu estou sendo um pouco radical, queridos, duro. Não é ser radical. É falar sobre a verdade. A gente defende tanta coisa que não deve ser defendida nesse mundo. E por que a gente não se agarra para defender a verdade? Se alguém que está na igreja e não concorda com a verdade do Evangelho, você vai me desculpar. Mas ela precisa procurar um outro lugar para frequentar, que não seja uma igreja. Porque ali o que ela vai ouvir é a verdade de Deus. É a verdade da palavra de Deus. Por isso que é importante você conhecer, você ter um relacionamento com Deus. Porque hoje em dia, até dentro das igrejas, a gente pode ouvir uma palavra distorcida. Então conheça as verdades, conheça a Bíblia, tenha um relacionamento com Deus. Porque no dia que você ouvir algo, uma inverdade, o Espírito Santo vai, presta atenção no que está falando. Isso aí não está certo, não. Amém? A gente precisa entender que não é a palavra, não é o Evangelho que se amolda a nós, se amolda às nossas vidas. Somos nós que temos que nos amoldar ao Evangelho. Somos nós que devemos nos amoldar às verdades. É a palavra que nos transforma, e não nós que temos que transformar a palavra. A gente tem essa mania, de querer mudar o que está na Bíblia. Não, filho. É o que está na Bíblia que vai te mudar. É isso. Então, por favor, não fica bravo comigo. Continua me amando aí, por favor. Ore por mim. Mas deixa eu te falar, eu não negocio os princípios da palavra de Deus. Eu prefiro perder uma pessoa, perder um amigo, do que perder a unção de Deus que está sobre a minha vida. Senhor. Para a gente finalizar aqui então, para a gente terminar, já está quase no finalzinho aqui, eu quero trazer para vocês aqui então um apanhado geral. Ser relevante, que a gente trouxe aqui. Entenda? Relevância. Nós falamos lá no início, ter sempre, para tudo na vida, atitude, boa vontade. Tudo que você for fazer na sua vida, para qualquer pessoa que seja, principalmente para as coisas de Deus, tenha atitude e tenha boa vontade de fazer as coisas. Outro, sermos luz para o mundo e não deixar que essa luz que está em nós seja ofuscada por outras pessoas, seja ofuscada pelo pecado, seja ofuscada por desejos, por vontades, por prazeres egoístas. Deixa essa luz sair de você. Outra coisa, ser relevante é viver uma vida que de dentro para fora. Nós falamos isso. Começa a se ver por dentro. Começa a mudar o que está dentro de você primeiro. Tenta mudar o que está fora, não. É a mesma coisa, quando a gente quer emagrecer, vou te dar uma dica aqui. Muda a sua cabeça primeiro. Antes de você começar a fazer ginástica, qualquer coisa. Começa a mudar seus hábitos. Começa a mudar a sua cabeça. Começa a mudar as suas atitudes aqui dentro. Você vai ver o quão rápido você vai emagrecer. Porque quando você muda de dentro para fora, é diferente. Agora, quando você não quer mudar nada aqui dentro e só fica lá, não te dou uma semana, você já está fazendo outra coisa. E ser relevante é entender que eu vivo não por aquilo que é necessário, não por aquilo que é fácil, legal,
conveniente, prazeroso, não. Eu vivo por aquilo que é importante, por aquilo que eu nasci para ser, por aquilo que Deus me fez para fazer aqui nessa terra. Tá? Por quê, queridos? Para ser relevante é ser como Jesus ensina. Lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 26 ao 28, ele diz assim: não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá o quê? Ser servo. Deverá servir. Quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser relevante, quem sabe que é grande, a Bíblia está dizendo só o primeiro, tá? Eu que empolguei. Deverá ser servo. É o que ele está dizendo. Não vai acabar no Instagram. E como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Pessoal do Instagram, vai terminar. Beijo para vocês. Depois vai estar lá no YouTube, tá bom? Até mais. Ah, pessoal, acabou. No Instagram, que pena. Mas a gente já está terminando aqui. Eu só quero aqui, queridos, declarar aqui na sua vida. Faça parte de algo relevante. Seja relevante nessa geração, seja relevante nessa vida. Você vai ver como é que a sua vida vai dar um rumo completamente diferente. Faça parte de uma igreja relevante, de uma igreja que esteja olhando para as pessoas, de uma igreja que esteja com o propósito de alcançar as pessoas, sabe, de trazer transformação para as pessoas por meio da palavra de Deus. Faça parte disso. Não se exima dessas coisas, não. Isso é importante demais para as nossas vidas. Sabe? Acredita no que o Evangelho pode fazer nas nossas vidas. Creia. O Evangelho é poder. Poder de Deus, queridos. Aqui, ó, hoje está na palma da sua mão. Sabe? Invista em pessoas. Invista em pessoas. Talvez você esteja aí buscando, procurando algo para você fazer, para você investir. Eu queria um negócio e tudo. Deixa eu te falar. O melhor sócio que você pode ter na sua vida é Deus. É o melhor. Por quê? Querido, não tem como dar errado. Mas para não dar errado, você precisa entender qual que é o negócio de Deus. São pessoas. Então, se você estiver aí pensando, buscando a Deus para criar alguma coisa, para trazer algo no seu coração para você ir montar, seja lá o que for, pensa no que você vai fazer para ser relevante na vida das pessoas. Porque o dinheiro, a riqueza, seja lá o que for, isso vai ser fruto desse propósito. Fruto do fato de você estar sendo relevante nessa geração, na vida das pessoas. Entenda isso. Não faça alguma coisa, não monte um negócio simplesmente por questões relacionadas a dinheiro, essas coisas. Queridos, isso é importante para a nossa vida. Claro que é. Quem não quer ter, né? Todos nós queremos. Isso não é errado não, isso não é pecado não. Mas precisa ter uma motivação certa para essas coisas. Se a gente não tiver uma motivação certa, isso passa rápido, isso acaba rápido. Dinheiro vem e vai nas nossas mãos. Chega e vai embora. Pode chegar muito rápido para você, mas se você não tiver um propósito para isso, ele vai embora muito rápido. Talvez mais rápido do que chegou. Amém? A graça de Deus nos capacita. Entenda isso. A graça do Senhor nos capacita. E nos transforma. Sabe quem é Mateus? Mateus é um cobrador de impostos. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem é Mateus? Aí Pedro diz: Mateus é um corrupto. Mateus era cobrador de impostos, cobrava impostos lá dos pobres, e isso e aquilo. Aí Jesus: e para você, quem é Mateus? Jesus vira para ele e diz: Mateus é meu apóstolo. Por quê? Queridos, não existe vida nenhuma, não existe nada que não possa ser transformado por Jesus. Nada. Nenhuma vida passada, nada do que você fez de errado que Jesus não possa consertar. Amém? É isso aí, pessoal. Para a gente finalizar aqui, então não deixe que esse mundo, que as coisas do mundo definam ou ditem o que você tem que fazer, o que você veio para fazer. Quem te diz isso é a palavra de Deus. Se deixe ser guiado pelo Espírito Santo, que você vai se tornar uma pessoa relevante. Amém? Espero que todos aqui tenham entendido o que é ter uma vida relevante, o que é ser relevante, tá?
Resumindo tudo que a gente falou aqui, ser relevante é viver uma vida para Deus, é viver uma vida em servir as pessoas. É isso que é ser relevante. Amém? Entenda que para você influenciar uma geração, só influencia uma geração quem serve. Quem servir, mesmo depois que morrer, a sua influência vai permanecer para sempre. Amém, amados? Beijo no seu coração, desculpa aí a demora, passou um pouquinho do tempo. O pessoal do Instagram lá, poxa, nesse finalzinho aqui. Mas eu queria te agradecer muito aí pela sua presença, por ter participado com a gente. Continue compartilhando, queridos, sabe? Fica com medo das pessoas te acharem chato de compartilhar. Não, todo mundo compartilha as coisas. Né? Eu recebo tanta coisa inútil, mas tanta coisa legal, tanta coisa engraçada, mas também recebo muito conhecimento, muita, sabe? Muita informação, muita coisa legal. E as pessoas aqui vão compartilhando, é isso. Vão compartilhar. Então convide pessoas. Uma hora a ficha delas vão cair. Uma hora elas vão entrar numa live dessa, uma hora elas vão parar para ouvir uma palavra e vai ser plantada uma semente dentro do coração delas. Tenha essa certeza, tá bom? Obrigado, um beijo no seu coração. Para aqueles, né, daqui de Visconde do Rio Branco, nós temos o nosso culto aos domingos, às 10 horas da manhã. Então não perca esse domingo, vai ser maravilhoso, como todos os cultos têm sido, graças a Deus. Então eu conto com a sua presença. Se você quiser convidar alguém também, convide, mande uma mensagem para a gente, tá bom? E não esqueça, traga a sua máscara, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo. Até domingo. Tchau, tchau.